Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. No nosso encontro de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo Proclamação da República e seus desdobramentos, com ênfase para o governo de Floriano Peixoto. Pois bem, nas duas primeiras partes desse conteúdo, nós falamos na primeira parte dos antecedentes, das motivações que aceleraram o processo de implantação do regime republicano no Brasil. No segundo momento, nós falamos do 15 de novembro, propriamente dito, o dia 15 da proclamação, propriamente dita, dos desdobramentos que aconteceram no governo de Deodoro da Fonseca. E nesse dia de hoje, nesse encontro de hoje, nós falaremos dos acontecimentos do governo de Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto assumiu o governo, a presidência do Brasil, em circunstâncias do governo anterior. Deodoro da Fonseca, após ter o seu poder limitado pelo Congresso, o mesmo de forma autoritária fechou o Congresso, e após fechar o Congresso, sofreu ameaça por parte da Marinha, dos militares da Marinha, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se caso ele não renunciasse. Diante das pressões, Deodoro da Fonseca renuncia e, no seu lugar, assume o seu vice, Floriano Peixoto. Ao chegar ao poder, Floriano Peixoto será apoiado por forças políticas de São Paulo, e por influentes setores das Forças Armadas. E dentre as primeiras medidas tomadas ao assumir o cargo, no campo político, o Floriano vai afastar os líderes, os chefes dos governos estaduais considerados seus opositores, e reabre o Congresso Nacional, que havia se fechado no governo anterior. E para tentar apaziguar esse clima tenso que havia entre a destituição do Deodoro e a assunção de Floriano, esse clima tenso, ele vai formar um ministério com alguns representantes dos cafeicultores paulistas. Os adversários de Floriano, entre os quais muitos militares, iniciaram uma campanha exigindo que ele renunciasse. Obviamente que ele não vai atender, ele vai reagir colocando esses militares na reserva, ou seja, aposentando esses generais. Assim como no governo anterior, Floriano Peixoto ele procurou de uma certa forma estimular a industrialização. Como nós sabemos, o Brasil era um país de economia basicamente agrícola. E para incentivar esse processo de industrialização, ele facilitou a importação de equipamentos industriais e a concessão de financiamentos para empresários da indústria. E isso acaba por gerar um conflito, um descontentamento entre os fazendeiros tradicionais. Esses fazendeiros estavam ligados ao antigo regime, que eram herdeiros do antigo regime. Ele também vai promover uma reforma bancária, quando proíbe os bancos particulares de emitir dinheiro, de fazer emissão de dinheiro, coisa que tinha acontecido no governo anterior, quando permitiu que todos os bancos fizessem emissão de dinheiro e acabou gerando uma grande crise econômica. Então, quando ele faz essa reforma bancária, proibindo os bancos particulares de emitirem dinheiro, faz com que a exclusividade de emissão de moeda no Brasil passe a ser uma prerrogativa exclusiva do governo federal. Ou seja, apenas o governo federal pode fazer emissão de dinheiro. Obviamente, isso vai garantir, de uma certa forma, um maior controle sobre a circulação de dinheiro no mercado. Para atrair, de uma certa forma, conquistar a atenção das camadas urbanas, o Floriano vai tomar algumas medidas de repercussão popular. Ele vai tabelar o preço da carne, do pão, do feijão, da batata,
assim como vai reduzir o preço dos aluguéis residenciais, e além de aprovar uma lei que vai incentivar a construção de moradias populares. Essas medidas, de uma certa forma, fazem com que Floriano Peixoto ganhe uma grande popularidade, o que vai ser chamado de florianismo, quando um batalhão de pessoas, né, vai em defesa do governo de Floriano. Mas, por trás desse perfil popular, se escondia uma face autoritária, ou seja, a postura do presidente Floriano Peixoto era uma postura autoritária, principalmente quando se tratava de lidar com seus adversários. E essa forma de lidar de forma autoritária com seus adversários vai levar grupos oposicionistas a seu governo a defender a convocação de eleições presidenciais, de novas eleições presidenciais. Essas pressões encabeçadas pelos oposicionistas no sentido de pedir novas eleições presidenciais vai se dar a partir de março de 1892. Isso principalmente por parte dos militares, quando generais vão se reunir e enviar um manifesto, uma carta manifesto, exigindo a convocação dessas novas eleições. Para esses militares, eles acreditavam que convocando novas eleições presidenciais era a única maneira, a única forma de restabelecer a tranquilidade interna da nação. Obviamente que o Floriano não vai atender. Recebendo o documento, tendo posse do documento, Floriano vai punir esses militares revoltosos, esses militares rebeldes. Vai colocá-los na reserva das Forças Armadas. Essas reações com relação aos militares revoltosos e pediam novas eleições, vai motivar a segunda revolta da Armada. Lembra na aula anterior que nós falamos da primeira revolta da Armada, que foi um dos motivos que fez com que Deodoro renunciasse? Pois bem, no governo de Floriano, a mesma marinha que se revoltou contra Deodoro também vai se revoltar contra o governo de Floriano, pedindo que ele renuncie, né? Porém, o Floriano ele não vai ceder às pressões e vai permanecer até o fim do mandato que foi iniciado por Deodoro. E essa maneira, por lidar de forma bastante enérgica com relação aos seus adversários políticos, Floriano Peixoto vai receber o apelido, será apelidado de o Marechal de Ferro, exatamente por conta dessa forma bastante dura, né, e enérgica de lidar com seus adversários. Durante o governo de Floriano Peixoto, aconteceram dois acontecimentos relevantes, de bastante importância. Primeiro, a segunda revolta da Armada, e o segundo foi a Revolução Federalista. E o que foi essa segunda revolta da Armada? Em setembro de 1893, o almirante Custódio José de Melo, ele vai liderar essa segunda revolta, né? Quando 15 navios da Marinha vai estar ancorados na Baía de Guanabara de prontidão para bombardear o Rio de Janeiro. Ou seja, esses militares ameaçavam bombardear o Rio de Janeiro. Só que diferente do que aconteceu na primeira revolta, que o Rio de Janeiro não chegou a ser bombardeado, na segunda revolta, no governo de Floriano Peixoto, isso vai acontecer de fato, ou seja, os militares chegam a bombardear o Rio de Janeiro. Tudo isso em função da não renúncia do presidente Floriano Peixoto. E como ele vai lidar com esse movimento, com essa revolta? Apoiado por membros do Partido Republicano Paulista, e tinha entre eles esses cafeicultores, como já dito, que faziam parte do seu ministério, né? Ele, com o apoio dos cafeicultores, representava essa elite política paulista, com o apoio das tropas do exército, Floriano vai conseguir dominar os revoltosos e se impor politicamente, né? E por conta
disso é que vai surgir esses batalhões de pessoas que vão defender a permanência do Floriano, né? É esse florianismo que nós já falamos. E a Revolução Federalista, professor, o que foi isso? Pois bem, a Revolução Federalista foi outro conflito de proporções bem maiores que a Segunda Revolta da Armada, porque durou um tempo considerável, que vai acontecer no estado do Rio Grande do Sul. Esse conflito ele vai se dar entre dois grupos políticos locais desse estado. E de um lado vai estar o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, que defendia a forma de governo republicana presidencialista, né? Esses republicanos do PRR, eles eram apelidados de pica-paus, eram adeptos do positivismo, aquela corrente filosófica que muito influenciou a implantação da República no Brasil, e tinham um apoio militar do presidente, do Floriano Peixoto, né? Esse grupo do Partido Rio-Grandense, envolvido nesse conflito, era liderado pelo gaúcho Júlio de Castilho, que confrontava com outro grupo. E que grupo era esse? Era o grupo do Partido Federalista, que apoiava, defendia a forma de governo republicana, mas defendia um sistema parlamentarista. Esse Partido Federalista, ele defendia a revogação da Constituição Gaúcha, por entender que a Constituição que permitia a reeleição indefinida ia contra os interesses da grande maioria do povo gaúcho. Os federalistas eles eram apelidados de maragatos, tinha como seu líder o Silveira Martins, né? E contavam com o apoio militar de oficiais da Marinha, adversário de Floriano, envolvido nessa revolta da Armada. Então, a Revolução Federalista, ela foi um conflito que aconteceu no Rio Grande do Sul, se estendeu até Santa Catarina, Paraná, né? Que tinha dois campos bem distintos de objetivos. Como dito, o primeiro, o Partido Republicano defendia a forma de governo republicana presidencialista, enquanto o segundo defendia a forma de governo republicana parlamentarista, certo? Então, foram essas motivações, né, que transformaram esse conflito, estenderam esse conflito por mais de 2 anos. A Revolução Federalista, ela chegou num ponto que chegou a tentar ultrapassar os limites das fronteiras da região sul, né? Como dito, se concentrou no Rio Grande do Sul, com extensão até o Santa Catarina e Paraná. Mas a união dos rebeldes da Armada com os federalistas, os rebeldes da Armada, que eram inimigos, adversários do presidente, mas os federalistas e defendiam uma forma de governo diferente da que o presidente exercia. Eles queriam uma forma parlamentarista. Então, com isso, essa união entre essas duas forças, eles começaram a ameaçar atacar o estado de São Paulo, cuja elite política desse estado, que representava os cafeicultores, prestigiava o governo central. E que governo central era esse? Era o governo do Rio de Janeiro, o governo de Floriano Peixoto. Certo? E como é que vai acabar esse conflito? Pois bem, o governo federal ele vai enviar tropas para o sul do país, a fim de combater os revoltosos, né? Isso, um radito em mais de 2 anos de conflito, né? E durante esse tempo, a Revolução Federalista ela vai ter uma baixa de aproximadamente 10 mil mortos, né? Então foi um conflito de uma dimensão bastante considerável, né? E vai ter seu término somente no ano de 1895, ou seja, após o governo de Floriano. Começa no governo de Floriano, mas só vai ter seu término após o governo de Floriano, já no governo de um civil, de um presidente civil, né? E a vitória desse conflito vai ser dos membros, né, do Partido Republicano
rio-grandense, ou seja, os pica-paus, né? E como dito, Prudente de Moraes, né, foi eleito presidente no dia 1º de março de 1894, no seu governo, já no seu segundo ano de governo, é que vai ter fim a Revolução Federalista. Então esses foram os eventos, né, mais importantes que aconteceram, né, no governo de Floriano Peixoto, nesse início da República, né? Nesse início da República. Nós estamos falando de 89 até 1894, 1895, então aconteceu tudo isso. Quer dizer, a nossa República ela já começa de uma forma instável, né? Lembrando que os nossos primeiros presidentes foram presidentes militares, né? Então, só o terceiro presidente foi um presidente civil, certo? Então, esses foram os primeiros desdobramentos, né, do nosso regime republicano que se instituiu a partir do ano de 1889. Então, esse era o nosso encontro de hoje, né? Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de compartilhar também, deixar o seu nome, fazer os comentários, deixar também a escola e o ano que você estuda, certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.